eu estou expectante para aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Aleluia. Amém. Nós vamos receber aqui no painel a nossa querida irmã Cíntia Solange. Pode tomar um assento. Aleluia, Senhor. Ai, irmã Cíntia, nós já podemos abrir o baú? Aleluia. Ao abrir o baú da sua vida, a primeira questão é: quem é a irmã Cíntia? Quem é a Cíntia Solange? A Cíntia Solange é uma filha de Deus que foi se descobrindo ao longo dos anos. Sou mãe de 4 filhos, sou filha desta casa, sou pregadora, sou ministra do Senhor com adoração, em dança. Sou também líder do projeto Tamara. Eu acredito que eu vou nos sentir muito hoje aqui. E pronto, eu sou feliz por estar aqui e por estar viva. Amém. Amém. Porque se calhar eu podia dar aqui muitas definições de quem é a irmã Cíntia, mas ao longo desse tempo todo, Deus tem me mostrado muitas coisas daquilo que eu sou. Então, eu estou assim numa fase de descoberta daquilo que eu sou. Hoje, eu sei que não sou aquilo que fui ontem, nem anteontem, nem há anos atrás. Então, eu tenho estado nesse processo de me encontrar com Deus. Tem sido maravilhoso. Essa é a irmã Cíntia. Uau, bênção, bênção, bênção. Louvado seja Deus. Uau, que lindo. Amém. Amém. Irmã Cíntia, quantos irmãos tens? Eu sou filha única. Uau. Sou filha única dos meus pais. Uau, que bênção. Em que momento da vida da irmã Cíntia veio o conhecimento de Jesus Cristo? Na verdade, eu já venho caminhando com Jesus desde a minha infância. Embora era de uma outra denominação, não evangélica, mas sempre tive contato desde os meus 8, 9 anos com a palavra. Na altura era católica, já frequentava a catequese, pertencia a vários grupos, já de missões e por aí afora. Então, nessa altura, eu estava num processo de conhecimento de Jesus. Tanto que, na altura, lembro-me que pertencia a um grupo de teatro e que o objetivo do grupo era a evangelização. Então, nesse processo de evangelizar as pessoas por intermédio do teatro, eu tive a oportunidade também de poder conhecer Jesus. Pronto, nós dizemos sempre assim, né? Nós estamos numa busca diária do conhecimento de Jesus, mas nessa altura eu lembro-me que já tinha encontros com Jesus e era fantástico. Uau, que bênção, louvado seja Deus. Amém. Nós vamos um bocadinho mais fundo. O que é que significa a palavra tristeza para a irmã Cíntia? A palavra tristeza, para mim, significa um período de choro, um período de desespero, um período de solidão, um período de abandono, um período em que muitas vezes eu tinha quase a certeza que eu não podia contar com ninguém. Eu digo isso porque me deparei com esse estado
de espírito ou de emoções durante muito tempo da minha vida, desde a infância até há poucos meses atrás. Então, para mim, tristeza, mesmo tristeza, é algo que eu não convido ninguém a se manter nesse estado. Para os irmãos que vão acompanhando, que são aqui da casa, sabem, principalmente quando eu estou a fazer alguma moderação dos cultos, eu digo sempre assim, nós quando saímos da nossa casa, nós viemos para a casa do Senhor e devemos estar sempre em alegria, porque o inimigo, ele trabalha muito na nossa alma, nas nossas emoções, nas nossas decisões e até mesmo na nossa própria produtividade, quando nós estamos nesse estado de tristeza. E eu passei um período muito longo nesse estado. E eu digo sempre, se eu soubesse que eu sei hoje, e diante dessa experiência que eu tenho estado a ter com Jesus, eu nunca ia me permitir estar nesse estado durante muito tempo. Então, tristeza para mim é isso. Amém. Nós sabemos que a irmã Cíntia é líder do projeto Tamar. Irmã Cíntia, o que é que levou a irmã Cíntia a começar esse projeto, a dar início ao projeto Tamar? Na verdade, o que é o projeto Tamar? Ok, vamos. Eu estava mesmo à espera dessa pergunta. O projeto Tamar é um projeto que aborda sobre o abuso sexual. E ali vai a segunda pergunta, se calhar, que eu vou me fazer para os irmãos poderem perceber. Eu comecei a abordar sobre o projeto Tamar porque eu fui abusada sexualmente. Eu fui abusada sexualmente quando eu tinha 13 anos. Eu fui abusada sexualmente quando eu tinha 15 anos. Eu fui abusada sexualmente quando eu tinha 16, 17, 18, 19, 20 anos. Esse período todo foram períodos em que eu fui abusada sexualmente. E o projeto Tamar aborda sobre questões relacionadas ao abuso sexual. Conforme disse anteriormente, uma das grandes responsabilidades era o facto de eu ter a minha filha a entrar no mesmo período em que eu tinha sido abusada. Não foram tempos fáceis, foram tempos extremamente difíceis, foram portas que foram abrindo outras portas, portas que foram, como se diz, que começaram a se complicar ao longo do tempo, em que foram disseminando muitas coisas na minha vida. Porque a partir do abuso sexual, a primeira vez que eu fui abusada sexualmente, os meus pais tomaram conhecimento dessa informação e eu não tive apoio deles. Único e simplesmente não acreditaram no que tinha acontecido, no reporte que lhes tinha sido dado. Lembro-me perfeitamente desse dia em que depois o jovem que tinha feito isso, ele foi encontrado e ele foi chamado para explicar o que realmente tinha acontecido. E o jovem, diante de todos, ele disse que não tinha sido ele, disse que tudo era uma invenção, disse que eu, na altura, com 13 anos, desculpa essa expressão que eu vou utilizar aqui, era uma bandida, em que eu andava atrás dos rapazes todos do bairro e que se efetivamente isso tinha acontecido comigo, é porque de alguma forma eu merecia passar por isso. E quando eu busquei apoio dos meus pais na altura, e estava à espera que os meus pais me fossem defender naquela reunião que estava sido feita ou que tivessem tido uma atitude efetiva, não tiveram. Não tiveram, nem o meu pai, nem a minha mãe, nem na altura o meu padrasto, nem os meus familiares. E ainda passei por um processo em que eu fui fustigada. Naquela altura, para quem já tem uma certa idade sabe, que os nossos pais, não sei qual era o problema que tinham, tudo era resolvido por porrada, né?
Eu recebi muitas porradas naquela semana, naquele mês, e aquilo de alguma forma me trouxe muita revolta, porque eu precisava de apoio de alguém e não tinha. Mas por quê? Não houve provas deste acontecimento? Não. Na altura, a única evidência que se tinha é que eu tinha perdido a virginidade. Mas hoje nós temos protocolos para referir isso. Certo. Protocolos a nível dos hospitais, mas antigamente não tinha. Antigamente as famílias decidiam tratar tudo familiarmente, tentando ocultar as informações talvez para não serem motivo de vergonha para os vizinhos, motivo de vergonha para a família. E por mais que tu tenhas a possibilidade de evitar alguma situação, estamos a falar de situações de quê? De gravidezes, situações de doenças sexualmente transmissíveis, questões emocionais. Tu não tinhas essa possibilidade, porque simplesmente a única coisa que acontecia é te fazerem um isolamento. Você é culpada. Você que foi abusada sexualmente, mas você é culpada. Se alguém abrir a boca e dizer que você é assanhada e que você andou atrás dos meninos, então você passa a ser culpada. Você que provocou aquela situação. E como é que foi para a irmã Cíntia essa fase, aos 13 anos? Foi uma fase mas muito complicada, porque por ser filha única, não tinha muitas oportunidades de partilhar essa informação com ninguém, efetivamente. Eu comecei a desenvolver muitos sentimentos, e sentimentos extremamente negativos, principalmente pela minha mãe. Eu lembro-me que naquela altura eu tinha que falar com ela porque era minha mãe, mas todas as oportunidades que eu tinha, eu ficava no meu quarto, eu sentia muita raiva, mas muita raiva. Eu comecei a desenvolver uma raiva extrema, e que eu acredito que foi a partir daí que o diabo começou a trabalhar na minha vida. Porque quando eu desenvolvi essa raiva, que era extrema, era numa dimensão muito alta, eu eliminei única e simplesmente a figura de mãe na minha vida. E eu disse, nunca mais vou partilhar nada com a minha mãe, porque no momento que ela tinha de me apoiar, de falar, de me ouvir, de acreditar em mim, ela não acreditou. E foi aí que o diabo começou a trabalhar. Porque na altura, a minha casa era uma casa que passava muita gente. Eu tinha primos lá, tinha tios a passar, todo mundo que vinha das províncias passava pela minha casa. E é ali que, de alguma forma, algumas pessoas começaram a ter acesso a algumas informações relativamente a esse primeiro abuso. E os meus primos que passavam lá abusavam de mim. E como não tinha uma atitude de quem se deveria ter na altura, eu também decidi, não vou falar nada. Se na primeira vez eu falei e eu não tive apoio, o que é que vai adiantar a segunda vez? O que é que vai adiantar a terceira? Né? Mas abusavam no sentido de fazer menção do acontecimento? Não, estamos a falar de abuso sexual. Estamos a falar de abuso sexual. Estamos a falar de sexo. E em nenhum momento a irmã Cíntia recorreu a alguma ordem policial? Não, naquela altura não existia isso. Lembro-me que tentei falar com algumas pessoas próximas da família, e no período em que as pessoas próximas da minha casa se apercebiam, íamos para a estaca zero, surra. Não tem que falar. Não tem. Meu Deus. Então, foi isso. Voltando para a questão dos sentimentos que isso foi gerando, eu comecei a ficar frustrada, porque eu não tinha onde me apoiar, não tinha com quem me apoiar. Fui crescendo e comecei a desenvolver algumas situações. Uma delas é me apoiar no álcool. Comecei Isso aos 15 anos? 15, estamos a falar de 17 anos por aí. Comecei a consumir álcool, comecei a beber muito. Comecei a ter um comportamento de rebeldia. Eu faço o que eu quiser, eu faço com quem quiser e ninguém vai me dizer nada. Eu era uma pessoa extremamente fechada.
Lembro-me que depois comecei, por causa disso, comecei a ter problemas de alimentação. Alimentava-me muito mal e acabei por apanhar uma tuberculose na altura e tive que fazer, acho que foi no período de 17, 18 anos, uma medicação de quase um ano em que eu perdi mais de 40 quilos e que eu estava mesmo mal. Lembro que mesmo depois de ter passado por um período de tuberculose, eu ainda bebia, comecei a fumar, fumei durante muito tempo. Obviamente que eu fazia tudo isso porque eu pensava que eu queria atingir a minha mãe. Exatamente. Você não me apoiou, então você não tem acesso, você não tem moral, não tem... você Não é responsável por mim. Não. Fumei, bebi, frequentei muitas casas noturnas. Lembro-me que na altura tinha muitos relacionamentos ocasionais e na altura que isso começou a acontecer, o sentimento era só vocês me abusaram e eu também vou vos abusar. Pois. Não permitia que ninguém viesse com conversas de que eu quero um relacionamento sério contigo, eu quero ir mais além contigo. Eu lidava com as pessoas de uma forma muito superficial. Eu não acreditava efetivamente nas pessoas. Eu podia rir com as pessoas, eu podia falar com as pessoas, mas havia uma barreira que existia e que eu não permitia em momento algum que essas pessoas saíssem daquela linha para aqui. E isso começou a me causar muitos problemas emocionais. Problemas emocionais que depois começou a afetar-me fisicamente, porque depois comecei a desenvolver uma obesidade. Lembro-me que nessa altura, depois acabei por conhecer o meu ex-marido e acabamos por casar. Lembro-me que nessa altura eu era grande, era muito grande. E uma vez ele disse, tens que emagrecer. E eu entendi aquilo como se fosse um ataque. Tem que emagrecer porque então eu era uma pessoa extremamente insegura. Extremamente insegura. E como eu achei que ele casou comigo, mesmo eu nunca ter tido a oportunidade de partilhar com ele o que eu tinha passado, porque eu não falava isso com ninguém, que eu fui abusada. Nem mesmo a ele eu tinha falado que tinha sido abusada sexualmente. Mas pelo facto de eu ter casado com ele, de eu estar a viver com ele, eu sentia que de alguma forma era um favor que ele me tinha feito por ter aceitado casar comigo naquelas condições. Mas ele não sabia de nada. Ele nunca tinha ouvido falar disso. E ele estava, de alguma forma, também a sofrer as consequências daquilo que eu tinha passado. E pelo facto de eu ser uma pessoa extremamente segura, eu comecei a me submeter a determinadas coisas para poder agradar a ele, no sentido de fazer entender que eu estou grata ou não por ter casado. E essas coisas quais eram? Comecei a me submeter a muitos procedimentos físicos, de estética, para poder agradar a essa pessoa. Eu passei por... fiz mesmo, de livre e espontânea vontade, lipos, inspirações, não sei se estão familiarizados com essa informação. Fiz lipo. Lembro-me que nessa altura, e até hoje, esse procedimento é um procedimento extremamente caro. Muito caro. Estamos a falar de milhões de kwanzas. Me submeti a isso para poder agradar uma pessoa. Me submeti à introdução de um balão intragástrico para poder emagrecer, para poder estar supostamente apresentável para ele. Estamos a falar de outros milhões de kwanzas.
Lembro que nesse período ainda tive entre a vida e a morte, porque eu tive uma reação alérgica a anestesias e eu não estava a acordar do bloco operatório e pela graça de Deus eu acordei. Lembro-me que eu fiz, imaginem irmãs, todas as dietas que vocês conhecem. Eu fiz a dieta do limão, a dieta da maçã, a dieta do ovo, a dieta do alface, a dieta só do peixe, a dieta só de líquidos. Eu fiz todo tipo de dietas, sacrifícios extremos que estavam a afetar diretamente o meu corpo e o meu emocional pelo facto de querer manter aquela postura de que ninguém vai passar dessa linha para aqui. Lembro-me que num dos procedimentos em que aquele era o procedimento já o máximo, em que eu queria tirar uma parte da barriga, fazer, qual é o nome que se diz? Abdominoplastia, quis tirar não sei o que aqui, tirar não sei o que. Então, lembro-me que nessa clínica, a médica disse que tinha que consultar um psicólogo para fazer isso primeiro. E quando eu fui para consultar essa psicóloga, a psicóloga me perguntou: Cíntia, tu és tão bonita. Tu estás a fazer isso contigo mesma por quê? E quando ela fez essa pergunta, ela chegou à conclusão que eu já estava doente e que eu estava com bulimia. Porque por mais que eu emagrecesse, por mais que eu entrasse em qualquer tipo de roupa, eu achava sempre que eu estava gorda. E ela disse: Cíntia, você está bonita, você é bonita. Você tem que conhecer o teu biotipo e você tem que perceber que você nunca vai chegar até esse tamanho. E eu dizia: não, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Mas eu dou graças a Deus porque mesmo passando por todas essas situações, sempre houve uma voz de Deus que falava comigo e que sempre que eu estava a um passo de tomar uma decisão drástica, tinha sempre alguém que se levantasse para impedir essa decisão drástica que eu tinha para fazer. Amém. E lembrando que todas essas coisas que eu fazia, esses procedimentos, essas dietas, gastar esses montantes financeiros todos que eu gastei, passar por abuso sexual, passar por toda essa exposição, não é? Eu nunca partilhei com ninguém. Eu passava isso tudo sozinha, eu maquinava tudo isso sozinha, eu tentava, de alguma forma, gerir isso sozinha, eu tentava sempre inventar histórias. Eu me tornei uma grande mentirosa. Quando estava no meio das minhas supostas amigas, porque eu entendo que elas se calhar eram minhas amigas, mas eu não era amiga delas. Porque eu não conseguia, eu não deixava que ninguém acessasse até a mim. Eu me lembro que eu inventava muitas conversas. Nós mulheres sabemos que às vezes quando estamos assim com as nossas amigas, queremos contar como é que foi a tua primeira vez. E eu dizia: minha primeira vez foi ótima, aconteceu assim, aconteceu assim, aconteceu assim. Quando eles perguntavam: mas como é que o fulano... o fulano me ama. Mas como é que tu emagreceste? Estás magra, não sei o quê. Eu dizia: não, mesmo só fechar a boca. Eu era uma mentirosa nata, compulsiva. Eu em tudo eu mentia. Mas como é que tu estás? Eu estou ótima. Como é que eu sou feliz. Eu lembro-me que muitas vezes, quando nós tínhamos festas em casa, as pessoas às vezes estavam no quintal a conviver, música alta, as pessoas a comerem, não sei o quê. Eu ficava lá, não sei o quê, a fingir uma Cíntia que eu não sou. E em muitos momentos da festa, eu ia correr para o meu quarto.
E eu olhava para o espelho e eu chorava. E depois eu limpava as lágrimas, retocava a maquilhagem e eu dizia: eu sou feliz, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa filha, eu sou isso, eu vou conseguir. E lá estava eu, outra vez, voltava para a festa e era mais uma vez aquela Cíntia falsa, aquela Cíntia que não, na verdade não era Cíntia, era uma coisa qualquer que eu tinha inventado. Eu me lembro que eu comprava de alguma forma a amizade das pessoas. Se eu quisesse estar próxima de alguém, eu enchia aquela pessoa de presentes, comprava isso, comprava aquilo, tentava agradar aquela pessoa de todas as formas, para aquela pessoa de alguma forma se sentir alguma empatia comigo ou por mim. E as pessoas, algumas pessoas que se apercebiam disso, que eu era uma carente e nunca me disseram, e agora com o Espírito Santo eu sei, aproveitavam-se de mim. Lembro-me que em determinadas alturas, Cíntia, me convidavam para ir em determinadas festas, mas já sabiam, olha, virás, eu digo sim, então não esqueça, traga já aquela panela de fumba e traz também não sei o quê, e lá estava eu. E quando eu ia para os sítios, as pessoas estavam a se divertir e eu estava na cozinha, estava a lavar louça, estava a limpar o chão, estava fazendo não sei o quê, porque eu queria sempre ser útil na vida das pessoas. Mas porque eu queria que as pessoas me vissem assim e eu não precisava de passar por isso. Essas foram, e de muitas, foram as grandes tragédias, que eu digo assim, que o abuso sexual fez na minha vida. E pelo facto de eu ter decidido me calar, aquilo criou um grande estrago na minha alma, um grande estrago no meu espírito, um grande estrago no meu corpo. Os irmãos sabem que eu já testemunhei aqui que eu tive a hepatite B. De onde eu apanhei essa hepatite B, eu não sei, mas eu sei que também tinha. E eu tive durante muito tempo exposta nas mãos do diabo, exposta de uma forma em que eu era escrava do diabo a todos os níveis, por causa de uma porta que o inimigo encontrou na minha família, provavelmente, endurecendo talvez o coração da minha mãe, endurecendo talvez o coração do meu pai, endurecendo, tapando se calhar a vista dos meus familiares. E eu passei naquele vale da morte sozinha. Estava exposta durante esse tempo todo naquilo. E eu me lembro, voltando para a questão do projeto Tamar, em que eu já estava me reconciliando com Deus, em que Deus já estava ministrando no meu coração sobre muitas coisas que efetivamente eu tinha que fazer. Eu já era crente, eu já servia a Deus, já pregava, já fazia tudo, mas eu continuava com esse segredo. E Deus uma vez ministrou no meu coração e disse: filha, se você quer caminhar comigo, essa tua verdade para mim não vai funcionar. A tua verdade tem que cair por terra e a minha verdade é que tem que prevalecer. Se você quer continuar a andar comigo, aleluia, você tem que fazer uma escolha aqui agora. Comigo não há falsidade, comigo não há mentiras. Você pode parecer para todo mundo que você está bem, que você é a Cíntia que prega, que você é a Cíntia que modera, porque eu era muito prestativa e aquela prestação que eu tinha era uma prestação exagerada. Não era uma coisa artificial, foi criada para poder era uma personagem chamar a atenção. Exatamente, que eu criei, que não é a criação de Deus.
é uma personagem que eu criei para as pessoas. Mas quando eu comecei a andar com Deus, Deus disse: essa tua personagem, essa Cíntia que você criou, eu não criei. Ela tem que morrer agora para que você volte a ser achada. Amém. Irmã Cíntia, quais são os traumas que desenvolvestes por causa do abuso sexual? Porque está-se a falar aqui muito rápido e talvez as irmãs não estejam a perceber o que a irmã Cíntia passou. Não foram situações fáceis. É fácil contar, mas viver é extremamente difícil. Muitas adolescentes, jovens, chegam a suicidar-se por conta do abuso sexual. Desistem da sua vida por conta disso. Então, a irmã Cíntia está em pé, está aqui para contar. É porque Deus tem um propósito grande com a sua vida. Amém. Mas não obstante a isso, nós entendemos, como mulheres que somos, que esta ação desenvolve na mulher muitos traumas, muitos medos. Eu conhecia alguém, uma jovem que havia sido abusada pelo seu pai, que sempre que o seu pai aproximasse diante dela, ou ela ouvisse a voz dele, ela desmaiava. E eu durante muito tempo não compreendia o porquê. E uma vez eu perguntei-lhe, e ela contou-me: não é fácil. Irmã Cíntia, quais são os traumas, os medos, os receios que esse ato causou dentro de si? De todo, traumas emocionais. Porque eu vivi um casamento extremamente conturbado. Principalmente porque eu entrei num casamento com uma Cíntia que Deus não criou, que eu criei, uma falsidade. Obviamente que tem outros temas dentro disso, mas isso, eu prefiro não falar sobre isso, prefiro falar de mim. E eu entrei uma Cíntia falsa. E eu me lembro que, acho que temos aqui somos todas adultas, que quando nós estávamos no nosso leito, né, para ter relações sexuais com o meu esposo, lembro-me muitas vezes que no ato eu começava a chorar. E a pessoa perguntava: mas estás a chorar por quê? E eu não conseguia responder. Eu lembro-me que quando a pessoa se afastava de mim, eu entendia que é porque as coisas que aconteceram comigo estavam a ser refletidas no meu físico. Isso era tudo coisa da minha cabeça. Pois. Eu me lembro que quando a pessoa às vezes queria ter uma performance diferente, sexual, eu me sentia como se estivesse a ser abusada. Então, aquilo era uma confusão dentro da minha cabeça que eu não conseguia perceber. E eu comecei a perceber que eu era uma pessoa extremamente frustrada. E por causa disso, de eu ser uma pessoa extremamente frustrada, eu já tentei o suicídio mais de 3 vezes. Eu lembro-me que por causa de ser uma pessoa que estava sempre com picos de raiva, eu estava sempre com raiva. Isso antes ou depois do casamento? Durante o casamento, eu estava sempre com raiva. Sempre, o inimigo trabalhou muito comigo nesse quesito. Eu tinha sempre raiva de todo e de todos. As pessoas, se eram felizes, eu sentia raiva. Se as pessoas eram tristes, eu sentia raiva. Se as pessoas falavam comigo, eu ficava com raiva. Se não falavam, eu também ficava com raiva. Eu era uma pessoa extremamente desequilibrada. E como eu não conseguia perceber aquilo que eu sou, e eu nem fazia questão de fazer entender aquilo as pessoas aquilo que eu era, e aquilo ficava uma incompreensão completa, e eu tentava suicídio, no sentido de que, então, é melhor que eu deixe de existir. Lembro-me que já tomei comprimidos, lembro-me que já
provoquei acidentes. Lembro-me que uma vez eu quis me matar com álcool. Bebi. E por isso que eu digo que Deus sempre... Eu quando conto isso, as pessoas não acreditam. Eu me lembro que uma vez eu saí de uma ceia. E eu não estava a perceber o sentido de eu cear se eu não sei quem sou. Eu cheguei e disse, então se eu não sei quem sou, então é melhor que eu deixe de existir. Eu peguei, enquanto eu estava a caminho da minha casa, comprei muita bebida, muito álcool. Eu bebi, no sentido de ter ali um colapso qualquer. Eu me lembro que naquele dia eu bebi e não fiquei bêbada. Porque Deus já queria fazer alguma coisa. Não fiquei bêbada e eu fiquei com mais raiva ainda. Porque aquilo que desejavas não estava acontecendo. Não estava a conseguir. Eu lembro-me que eu dormia com faca embaixo da almofada. Eu dizia, então já que eu não estou a conseguir me matar, então um dia alguém vai ter que morrer. Eu dizia assim, depois comecei a ter raiva na altura do companheiro. Eu disse, se esse camarada, no meio da noite, tentar qualquer coisa, eu utilizava muito essa expressão. Eu vou lhe picar. Era o diabo a fazer tudo para estragar completamente a tua vida, a minha vida. Então, respondendo à questão, o maior trauma que eu tive nisso tudo foram os traumas emocionais. E esses traumas emocionais muitas vezes me fizeram perceber, os traumas me fizeram perceber que eu não sou merecedora de ser feliz nesta área. Não sou merecedora de ser feliz nesta área e que provavelmente eu tinha ali alguma maldição, sei lá, porque antes do meu ex-esposo eu tinha tido outras relações, né? E essas relações todas não deram certo. E segundo as pessoas que acompanharam esse processo, dizem que eram relações que tinham tudo para dar certo. Mas, infelizmente, não deram. E até hoje, eu estou na luta de que as coisas deem certo. Amém. Mas antes... Amém. E antes de eu entender isso com Jesus e de Deus ter permitido que eu ultrapassasse todas essas coisas, eu sempre pensei que já não havia solução. E aí vou entrar para o projeto Tamar. E lembro-me que uma vez eu estava fazendo uma pesquisa sobre... Eu estava a ver telejornal, uma pesquisa qualquer na televisão, e alguém disse assim, fizeram ali uma estatística, pessoas que foram abusadas sexualmente tendem a ser divorciadas, tendem a se suicidar, muitos porcentos ali. Mas não tinha ali nenhum tendem a dar certo. E eu me lembro que foi ali que o projeto Tamar estava já a querer nascer. E eu disse, bom, eu fui abusada sexualmente. Então quer dizer que eu não tenho solução? Eu não vou casar? Eu não vou ser feliz? Eu não vou conseguir? Eu me lembro que naquele dia eu chorei todo dia. E eu sou uma pessoa assim um pouco diferente. E eu ouvi as pessoas a falarem de quarto de guerra. Eu disse, esses quartos de guerra é para quê? Mas naquele dia, eu me lembro que até a senhora que trabalhava lá em casa, trabalha até agora, ela não estava percebendo o que estava acontecendo. Eu comecei a desarrumar uma despensa que estava lá. Eu disse, eu vou me fechar aqui nesse... Isso aqui, a partir de hoje, esse vai ser o meu quarto de guerra. Eu vou entrar aqui. Porque eu não posso aceitar que eu não tenho solução. Eu entrei naquele quarto de guerra, eu desfiz aquele quarto. Aquilo era um quarto de arrumações. Desfiz aquele quarto no mesmo dia. No mesmo dia eu entrei naquele quarto. Aleluias. Eu comecei... Eu comecei a chorar. Eu estava aqui com essa Bíblia, por isso é que a minha filha diz, mamãe, tens tantas Bíblias, por que só usas essa que até tem fita cola? E eu digo sempre, eu sei por que eu uso essa Bíblia, porque eu estava com essa Bíblia. E eu sentei assim no chão, e eu disse, eu não sei se quarto de guerra é o quê, mas eu estou aqui, Senhor.
Chorei muito naquele dia. E enquanto eu chorava, alguma coisa me disse assim, acredito que seja o Espírito Santo. Tá bem, já choraste. Agora para de chorar. Eu quero começar agora a falar contigo. Porque há algumas coisas que eu quero te apresentar. E ele me falou, Ruth. Eu disse, Ruth, mas que fez o quê? Eu a discutir assim com o Espírito Santo. Ele me estava a falar, Ruth, abra Ruth Boaz. E eu comecei a folhear a Bíblia. Cheguei até o livro de Ruth. E comecei a ver a ler a história de Ruth. E depois entendemos que Ruth casou com Boaz. Eu disse, mas o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver comigo, Ruth e Boaz? O que tem a ver comigo? Eu estou aqui porque eu fui abusada sexualmente e as estatísticas estão a dizer que eu não tenho solução. Então, até embarquei aqui, chegou em Ruth e eu cheguei até no fim do capítulo 4, que diz assim, e Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Eu disse, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com Jessé? O que eu tenho a ver com Davi? Eu não quero saber dessa gente, eu quero saber de mim. E o Espírito Santo me disse, ok, vejo que já consegues perceber a minha voz. E me levou até Mateus, no capítulo 1, e começou a me falar da genealogia de Jesus. E ele começou a ministrar no meu coração. Jesus é da raiz de Davi. Davi também teve problema na casa dele. A filha dele também foi abusada sexualmente. A filha dele também teve problema, ele também teve muitos problemas. Mas é a partir da raiz de Davi que veio Jesus. Davi e a sua família e toda a genealogia não ficou perdida porque alguém foi abusado sexualmente. Amém. Então, se você vai casar ou não vai casar, se vai ter marido ou não vai ter marido, eu estou a te dizer que você faz parte da raiz de Davi. E a raiz de Davi vai dar até Jesus. Se você tem Jesus, você tem tudo. Glórias. Aquilo foi muito claro. E eu o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Disse, Tamar foi violada. Eu comecei já a ver a história das Tamares todas. Comecei a ler Tamar foi abusada. Mas depois o Espírito Santo me disse, não, você está se cingindo nessa Tamar que foi violada. Se cinge também na outra Tamar. Eu disse, mas qual Tamar? Que era a nora de Jacó. Eu disse, mas essa nora de Jacó também tem uns procedimentos assim meio estranhos. O que eu tenho a ver com isso? O Espírito Santo me disse, você está grávida, filha. E você está grávida de gêmeos. Tamar também esteve grávida de gêmeos. E os gêmeos de Tamar também foram dar até a genealogia de Jesus. Eu estou a falar contigo que não importa o que aconteceu contigo, mas o que importa é o que vai acontecer contigo daqui para frente. Amém. E as gêmeas que você carrega no teu ventre é um sinal de que eu estou a recomeçar na tua vida. Amém. Como vai acontecer, minha pastora, eu não sei. Como será, eu não sei. Mas o Espírito Santo vai me dizer, eu quero que você comece a entender. Não é mais para falar do abuso sexual como se é uma coisa que vai te matar, que é o fim. Mas é para falar do abuso sexual de uma coisa que é o princípio De grandes coisas. de grandes coisas que eu quero fazer na tua vida. Não se cinge nessas coisas mais. Se cinge nas coisas que eu quero fazer contigo. Mas as coisas que eu quero fazer contigo vão ser todas feitas com Jesus. Porque todos os caminhos na tua vida a partir de hoje vão dar a Jesus.
Algumas pessoas me perguntaram: será que o ministério de Deus na tua vida é um ministério que começou porque você foi abusada sexualmente? Eu disse: não. Eu já era filha de Deus Desde o ventre. desde o ventre da minha mãe. Agora, existem algumas coisas que vão acontecer na nossa vida que vai servir para despertar o dom que há em nós, o ministério que há em nós, o propósito que há na nossa vida. E eu lembro-me que quando eu saí daquele quarto, pastora, como se diz assim, os brasileiros dizem, eu comecei a pôr a boca no trombone. Eu comecei a falar de Jesus, eu comecei a falar de tudo, é como se eu tivesse entrado lá e ter parido efetivamente o projeto Tamar. Eu comecei a falar, e os meus familiares começaram a ligar: para com isso, você está nos envergonhar, todo mundo agora tem que saber que você foi abusada. E quando as pessoas me ligavam, eu dizia: olha, eu recebi mais uma chamada do meu familiar que está dizendo para eu parar, mas eu não vou parar. Lembro que a minha mãe, muitas reuniões familiares, muitos amigos, os colegas do meu pai, todo mundo estavam a pensar que eu era uma vergonha, efetivamente, para a família, pelo facto de eu ter começado o ministério, efetivamente. Eu disse: eu não vou parar. Amém. Nessa altura já não vou. Eu fiquei calada durante muito tempo. Aleluias. Mas agora é a hora de eu começar a falar. Só que eu não vou falar de mim, não vou falar das minhas dores, não vou falar de ninguém. Eu vou falar de Jesus. E é esse Jesus que eu vou apresentar para as pessoas. Para as pessoas que passaram pelaquilo que eu passei. E foi assim que começou. Glória a Deus. Algumas pessoas tinham medo, principalmente as pessoas que me abusaram sexualmente, que eu fosse fazer aí declarações de nomes, né? Foi o fulano, foi o Betrano, foi o... Até um tio meu também ficou já preocupado, um tio que estava desaparecido. Ficou preocupado, disse: ai meu Deus, agora é que eu disse: não se preocupem, porque a justiça não é minha, a justiça é de Deus. Glórias. Se durante esse tempo todo Deus não permitiu que vocês fossem expostos, Deus sabe também o porquê. Não cabe a mim eu fazer esse tipo de declarações. Porque quando Deus despertou esse ministério, Deus foi muito claro em dizer que você não é justiceira. Você é alguém que eu estou a usar para poder dar vida às outras pessoas. Glórias. E em todo momento, eu sempre me policiei muito nisso. Lembro-me que eu comecei a escrever um livro que fala sobre abuso sexual, efetivamente, na altura. E aquilo tinha muito conteúdo. E todos os conteúdos dava para poder, de alguma forma, expor as pessoas. E o Espírito Santo... O livro já estava terminado, em suma. Já estava terminado. O Espírito Santo disse: nesse livro não é para glorificar o meu nome. Esse livro não vai glorificar o meu nome. Então, refaça o livro, porque esse livro está a contar a tua história. Mas eu não quero que você conte a tua história. Eu quero que você conte a minha história contigo. Porque a partir desse livro, pessoas serão impactadas, pessoas serão salvas, pessoas serão libertas. Então, não é você que liberta, não é você que impacta. Quem impacta sou eu. E por isso, eu agora estou a refazer o livro. Mas, em todo momento que eu olho para as minhas filhas, principalmente as gêmeas, né, nesse caso, que para mim são a representação das filhas de Tamar, eu olho para elas e eu digo, por causa de tudo que eu passei, né, eu digo assim: é possível perdoar. É possível perdoar. É essa questão que eu ia fazer. É possível perdoar. É possível perdoar. Cíntia conseguiu perdoar todos aqueles. Consegui perdoar porque Deus me levou até isso. Deus me levou até isso. Eu na altura tinha pensado que já tinha perdoado. Mas quando Deus começou a me expor com as pessoas que tinham me abusado sexualmente,
eu comecei a entender que efetivamente eu não tinha perdoado. Eu não tinha perdoado. Principalmente por causa do ódio que eu tinha desenvolvido dentro de mim. Era um ódio enorme. E esse ódio que eu tinha desenvolvido na altura era um ódio que não se estendia só na pessoa que tinha me abusado. Eu lembro-me que desde o dia que eu fui abusada, eu não estou a falar das outras pessoas, estou a falar da primeira pessoa que me abusou, porque aquela primeira pessoa é que foi a disseminação de tudo. Eu odiava aquele jovem. Era uma pessoa que eu conhecia. Eu odiava profundamente aquele jovem. E eu ainda comento isso com uma amiga minha irmã. Eu digo sempre assim, hoje quando estamos a falar sobre isso, eu digo, minha querida, ódio não mata a pessoa. Porque se matasse, esse moço já teria sido enterrado 20 vezes ou mais por mim, por causa do ódio que eu sentia por ele. Eu me lembro que essa pessoa, eu lhe amaldiçoava todos os dias. Assim como nós acordamos hoje em dia em dizer, Senhor, muito obrigada pelo dia, eu acordava e dizia, ele tem que morrer. A família dele tem que morrer. As filhas dele, e o moço não tinha filha. Eu dizia, as filhas dele também têm que passar pelo abuso sexual. As irmãs dele têm que passar pelo... Todos os dias, religiosamente, eu fazia essa oração de maldição para a vida desse moço. Todos os santos dias, todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Quando eu me lembrasse daquele episódio, eu reforçava as minhas palavras de maldição para aquele moço. Mãe dele, pai dele, irmãs dele. Eu me lembro que eu era uma pessoa obcecada pela vida daquela pessoa. Eu acompanhava aquela pessoa nas redes sociais. Toda a família dele eu conhecia. Ah, agora casou, né? Ok, casaste? Então o marido dele também tem que fazer não sei o quê. O filho dele não sei o quê, não sei o quê. Eu acompanhava todos. Eu tinha um cronograma muito bem organizado, mas só para amaldiçoar aquele moço. E Deus começou a me confrontar por causa disso. Deus disse, a tua boca não é para amaldiçoar, a tua boca é para abençoar. Amém. E em algum momento essas pessoas, pelo menos Essas um deles, pessoas chegaram a pedir perdão? Não. Veja como é que Deus faz as coisas. Essas pessoas nunca me pediram perdão. Por quê? Porque às vezes nós estamos a nos matar por dentro. Estamos a pensar que as pessoas sabem o que está a se passar conosco, mas as pessoas não sabem. E a família dele, efetivamente, não sabia que eu tinha passado pelo abuso sexual. Então não tinham como me pedir perdão. Mas Deus me disse... Mas você sabe o que é que você fez durante esses anos todos. Não foram poucos anos em que eu usei a minha boca para amaldiçoar aquela família. Não foram poucos anos. Eu no meu quarto escuro a declarar o nome daquelas pessoas todos os dias. Vai morrer, vai passar pelo abuso, não prosperará, não vai avançar, não. E Deus me fez lembrar de tudo aquilo que eu falei. E me disse assim, você sabe o que é que você fez? Eu não posso continuar a andar contigo nessas condições. Essas pessoas começaram a fazer parte do meu ciclo. E houve um dia que num culto de ceia, uma das irmãs do jovem estava lá no culto de ceia. E ela sentou ao meu lado. Eu disse, meu Deus, por que estás a fazer isso comigo? O Senhor me disse, eu estou a te dar uma oportunidade. Eu me lembro que eu não consegui cear naquele momento. Eu disse, é agora. Eu chamei a rapariga. E eu lhe disse, chamei-lhe num canto. Eu disse, eu preciso falar contigo. E ela me disse, não pode ser depois da ceia. Eu disse, não, tem que ser agora. E
ela disse, mas o que é de tão grave? Eu lhe disse, tu me conheces, não me conheces? Ela disse, sim, te conheço, tu és a Nusa. Porque o meu nome de infância é Nusa. Tu és a Nusa. E ela disse, tu sabes o que aconteceu comigo? Ela disse, não sei o que aconteceu comigo. Tu não sabes que o teu irmão me violou? Ela disse, não sei. Eu sei que tu tinhas muita raiva dele, mas eu não sei qual é o motivo. E eu disse a ela, eu te chamei aqui para te pedir perdão. Eu que disse isso a ela. E ela me perguntou, por que estás a me pedir perdão? Eu disse, eu estou a te pedir perdão porque hoje todas nós somos adultas, somos formadas, enfim, temos as nossas casas, temos a nossa vida. Mas durante toda a minha adolescência, até há uns poucos meses atrás, a minha oração é para que você morresse, é para que você não prosperasse, é para que os teus filhos fossem violados igualmente como eu fui violada. E pronto, e eu contei tudo que eu sentia e que eu semeei na vida dela e da família dela. E eu peguei, e eu ajoelhei, e eu lhe pedi perdão. E eu disse, estenda esse meu pedido de perdão para toda a tua família. Porque a partir de hoje, eu quero andar com Jesus de uma forma limpa. E naquele momento em que eu falei isso, ela também ajoelhou e também me pediu perdão pelo facto do irmão dela me ter feito aquilo. Porque ela disse, Cíntia, eu não sabia. Se nós na altura soubéssemos o que aconteceu, provavelmente nós não teríamos chegado até esse extremo. E ela disse mais, eu hoje sou médica e por coincidência, e que eu acho que não é coincidência, eu trabalho com pessoas que foram abusadas sexualmente. E eu consigo perceber o que você passou durante todos esses anos. Então, em nome da minha família, nós também queremos te pedir perdão. E eu me lembro que naquele dia, eu dizia que perdoava, mas naquele dia eu verdadeiramente liberei o perdão. Glórias. Eu liberei o perdão, eu recebi o perdão também, porque eu poderia não ter feito isso, mas eu recebi o perdão. E eu consigo perceber que a partir daquele momento, eu comecei a ter como dizia um pastor, comecei a ter a autoridade para poder falar efetivamente do abuso sexual. Amém. Louvado seja Deus. Meu Deus, somente em Deus, com Deus, é possível superar. É verdade. Somente em Deus. É verdade. Lembro-me que eu, na altura, quando queria camuflar as coisas, até consultei um psicólogo. O psicólogo, depois disso, aliás, o psicólogo disse, já não há nada mais para tratar contigo, porque tu já estás curada. As abordagens todas que tu me fizeste, os testes todos que eu te fiz, as simulações todas que eu fiz, me leva a que você já superou isso, você está pronta para poder efetivamente levar a tua vida conforme você quiser. Louvado seja Deus. Cíntia, depois de ter passado por tudo isso, sei que tens muitos conselhos a dar, principalmente para as mães que têm filhas adolescentes, pré-adolescentes, que não têm tido aquele olhar, aquele cuidado, aquele zelo pelas filhas, e que muitas até nem são próximas, amigas das filhas, não tiram tempo para ouvir as preocupações e acreditar e confiar nelas. E tudo que nos contou foi fruto de falta de acolhimento por parte dos teus pais também,
E isso desenvolveu aquela raiva, aquele sentimento de solidão, de abandono. Qual é o conselho que deixa para todas as mulheres aqui? Para todas as mulheres, primeiro as que são mães, sejam próximas das vossas filhas, dos vossos filhos, porque os homens também são abusados sexualmente. Há sinais que as crianças vão emitindo e nós devemos estar atentos a esses sinais. Porque quando nós vamos ver que uma criança não gosta daquele tio, é um sinal. Quando vamos ver que aquela criança é uma criança que está constantemente a se isolar por algum motivo, é um sinal. Nós, nessa nossa era, as mães estão muito permissivas. Ele não quer falar, deixa lá. Ele não quer comer, deixa lá. Ele não quer ir à festa, deixa lá. Mas isso tudo é um sinal de alguma coisa que essa criança deve estar a passar por causa do assédio sexual ou de um prenúncio de um possível assédio, de um possível abuso sexual. E isso pode acontecer dentro de casa, pode acontecer fora de casa, na escola. Na escola acontece muita coisa nas casas de banho. As crianças querem fazer muitas experimentações. Isso é porque viram um vídeo no telefone. Não há limitações. Nós mães estamos muito permissivas. Pode ver tudo, nós não fiscalizamos. E o que eu aprendi disso tudo, efetivamente, é que nós, em determinadas alturas, não fazemos isso porque dizemos assim: eu amo a minha filha, não posso ser dura com ela, senão ela vai ficar zangada comigo, ela já não vai querer falar nada comigo. E é uma coisa que eu digo aos meus filhos: eu não sou tua amiga, eu não sou tua colega, eu sou tua mãe. Quando eu quiser rir contigo, eu vou rir contigo. Quando for a oportunidade de te dar uma porrada, eu vou te dar uma porrada, porque eu preciso te endireitar, eu preciso te despertar. Aqui, eu digo sempre, aqui na minha casa não existem portas trancadas. As chaves dos quartos ficam comigo. Aqui na minha casa não existe falar ao telefone até 0 hora. Todos os telefones na minha mão agora, tira código. Aqui não há códigos, aqui não há segredo. Aqui não existe, estou a passar fim de semana na casa de alguém. Não. Aqui não existe, não quero falar, não quero falar por quê. O que está acontecendo? Está triste por quê? Fala. Nós não temos esse exercício às vezes, porque não temos, primeiro porque não temos tempo, por causa da dinâmica da vida. Vamos trabalhar, depois de ir trabalhar, viemos para a igreja, depois de vir da igreja já é muito tarde, não temos tempo, mas temos que ter. Porque se nós não tiramos tempo, não fazemos gestão do nosso tempo, nós depois vamos perder a nossa vida para poder fazer correções de estragos que foram feitos. E há estragos que, parecendo que não, são irreversíveis. Que tipo de estragos que são irreversíveis? Desculpa, pastora. Se uma criança perde a sua virginidade num ato de abuso sexual, isso não vai voltar. Por mais que ela supere isso, por mais que ela consiga encontrar alguém que lhe entenda depois, quando ela tiver marido, mas aquele momento ficou marcado. Nunca mais vai apagar, aconteceu. E nós, como mãe, temos essa responsabilidade de poder superar isso. Isso são para as mães. Agora, para as mulheres, e eu digo sempre assim, se você tem alguma situação que você já passou pelo abuso sexual, o segredo é a pior arma mortífera que você pode estar a inflamar dentro de ti mesma. Porque o nosso inimigo, ele trabalha muito com segredo. Não fala a ninguém, não conta a ninguém, não partilha isso com ninguém. Só que a partir do momento que você não vai partilhar isso com ninguém, a pessoa que está a te abusar atualmente vai continuar a te abusar. Se você não partilhar isso com ninguém, aquela ferida que você não está conseguindo estancar pelo facto de você não partilhar com ninguém, de você não procurar um terapeuta, de você não poder denunciar aquele ato, aquela ferida vai se abrir de tal forma. E por esse motivo é que você vai ver que pessoas se matam, pessoas
se envenenam, enfim, fazem uma série de coisas. E você vai perguntar, mas ela estava tão bem, Tão linda, ainda ontem eu tão estava com saudável. ela, ela pregava, ela era cooperadora da nossa igreja. Como é que isso aconteceu? Porque você teve um segredo. Hoje em dia as pessoas dizem, irmã Cíntia, você fala muito, você fala tudo, você fala assim abertamente. Eu disse, eu agora falo tudo porque... O segredo mata. Porque o segredo mata. Há mulheres também, dentro dos conselhos, que são também abusadas dentro do próprio casamento, sexualmente falando. Você não precisa de... O casamento, segundo a Bíblia, é algo que dura para sempre. Você não pode se predispor a viver isso na tua vida para sempre. Você pode procurar ajuda. Você pode sair dessa situação. Porque a Bíblia declara que nós devemos ter amor próprio. Nós não somos escravos de ninguém. Nós não devemos nos deixar ser abusadas sexualmente para manter um casamento. Nós não devemos nos deixar ser abusada para manter um status, uma posição. Há pessoas que são abusadas sexualmente ou acabam por se deixar serem abusadas, porque há pessoas que são abusadas de forma consciente. Inconsciente. Não. De forma... ou seja, aceitam ser abusadas, né? É assim, acho que essa é a palavra. De forma consciente. Por causa de uma necessidade. Dentro de uma empresa, eu quero atingir aquele cargo, então vou mesmo... A pessoa diz, olha, eu para poder te dar aquele cargo, eu vou ter que ter sexo contigo. Né? A pessoa diz assim, que o conceito que nós temos sobre abuso sexual aqui, que a pessoa que é abusada nunca é culpada. Mas nós que somos cristãos e que estamos expostos à palavra, nós entendemos que há coisas que não valem a pena. Não vale a pena. Não existem cargos. Eu me lembro, pastora, que eu estava numa instituição bancária, a primeira instituição bancária que eu entrei. Trabalhei lá durante 3 anos. Porque depois eu começo a se entender que, afinal de contas, isso não é uma questão de comportamento, é um espírito que reina sobre a tua vida. Eu entendi isso quando, nessa instituição bancária, eu estava para ser promovida e nunca mais era promovida. Até que o meu chefe chamou-me no seu gabinete e disse, você, para ser promovida, você vai ter que ter sexo comigo. Eu disse, meu Deus, isso nunca mais acaba. É que aquilo nem foi motivo de negociação. Eu disse, ok, muito bem. Mas qual é a resposta? Eu disse, não tem resposta. Não tem resposta. Eu saí do gabinete, automaticamente cheguei até a minha casa, fiz a minha carta de demissão e mandei para os recursos humanos. Há coisas que não valem a pena. Não há cargo que justifica, não há dinheiro que justifica, não há relação que justifica. A única pessoa que pode nos justificar é Jesus. Aleluia. Só ressaltar aqui que quando nós consentimos em estarmos ou nos envolvermos com alguém por conta de algum cargo, algum bem, isso já não é abuso sexual, porque tu consentes, tu aceitas e tu, em troca disso, tens algum benefício. Já o abuso não, é algo que a gente não consente, não tem benefício nenhum. Agora, o assédio sexual, cabe a nós dizer não ou sim. Cíntia, o que é perdão para ti? O perdão para mim é tirar um peso das tuas costas e entregar esse peso a Jesus, ou seja lá onde for. É você decidir que não vais carregar esse lixo, essa lixeira contigo, porque essa lixeira faz mal.
para mim, perdão, não há sinônimo mais fácil e realístico do que isso. Perdão é você retirar algo que alguém ou você próprio decide carregar. E que, obviamente, as consequências não são boas. A Bíblia declara que se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. Logo, passa a ser também um mandamento de Deus. Uma condição para que você ande bem com o próprio Deus. Então, se Deus já está a te dizer que você deve perdoar obrigatoriamente é que é uma palavra que pode ser substituída, então Deus sabe que efetivamente aquilo que você decidiu carregar por tua própria força não vai te fazer bem. Porque a Bíblia declara que me entreguem os vossos fardos que são pesados e eu vos entrego o meu que é leve. Deus está em todo momento disposto para que nós tenhamos uma vida saudável, uma vida de gozo com Ele, sem qualquer peso, né? Porque quando nós não perdoamos, conforme eu disse relativamente ao ódio, a pessoa que você não perdoou não vai sentir o que você sente. Ela vai dormir bem, vai acordar bem, vai comer bem, vai fazer a vida dela bem. Você que está a carregar o fardo é que será o prejudicado. E isso, em determinadas alturas, até tem consequências físicas, emocionais. Há pessoas que têm cânceres por causa do ódio, do sentimento que ele vai se corroendo durante anos. Quem perde é você, quem perde é Jesus, é a tua comunidade, é a tua família. E não há razões para não perdoar. Meu Deus. Última questão. Está a ser tão bom que ninguém quer sair. Eu não quero sair. Amém. Cíntia, qual é o conselho que deixas para todas as mulheres que passaram por isso e que até hoje não conseguem perdoar, não se sentem amadas, não se sentem desejadas, não se sentem merecedoras de ter um lar feliz, uma vida sentimental feliz? Qual o conselho que tu deixas para todas essas mulheres que até hoje não conseguem olhar para o espelho e ver uma mulher plena, sentem vergonha do seu corpo, sentem vergonha de si mesma? Eu vou dizer uma coisa que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas pensam que elas são as únicas que passaram por determinadas situações. Eu passei pelo abuso sexual, então eu sou a coitadinha. E eu falo isso porque eu já fiz isso. Eu sou coitadinha, eu passei pelo abuso, então as pessoas têm que ter pena de mim. Mas não é isso que Deus requer de nós. A Bíblia requer, Jesus requer de nós em todo momento em que nós devemos ter bom ânimo. Há situações que nós passamos que são duras, sim, são pesadas, sim. Aparentemente parece que não vai acabar, sim, mas vai acabar. A Bíblia declara que tudo passa, tudo acaba. Há um tempo determinado para todas as coisas. Quando eu comecei a trabalhar, nesse ramo de auxiliar algumas pessoas que foram abusadas sexualmente, e começaram a me contar suas histórias, eu disse, eu afinal de contas não passei por nada. Aquilo que eu passei não é nada diante do que essas pessoas que estão aqui passaram. Então eu não tenho que ser coitada, eu não tenho que fazer chantagem emocional com as pessoas. Você que foi abusada sexualmente, levanta a tua cabeça, pega naquilo e coloca no balde de lixo. Se é alguém que você deve confiar e depositar todas as tuas ansiedades, todas as tuas situações, é Jesus. Porque muitas vezes eu partilhei coisas
com pessoas próximas. E essas mesmas pessoas usaram da partilha que eu fiz para fazer fofoca, para falar, mas ela está falando então do abuso sexual para quê? Assim só ela mesmo já que não sei o quê. Elas não perceberam o ministério, não perceberam o propósito de Deus, não perceberam aquilo que Deus está a fazer. Mas eu digo que as pessoas não vão perceber, mas Deus percebe. Porque não foi você que decidiu ser abusada sexualmente, não foi você que pediu por passar por aquela situação, não. Mas se você já passou, não fique estagnado naquela situação. Passe para outra banda, porque na outra banda Jesus quer fazer coisas contigo. No meu serviço, nós temos uma métrica que nós falamos sempre assim: seja sempre positivo. Pare toda hora de começar a falar das coisas más que aconteceram. Todos os dias você tem que falar do abuso sexual. Todos os dias, porque me abusaram. Não. Começa a falar de Jesus. Quando você começar a falar de Jesus, você vai esquecer que você foi abusada sexualmente. Você que foi abusada sexualmente, não tens coragem de falar com ninguém. Começa a se conectar com pessoas que foram abusadas. Começa a se conectar com Jesus. Começa a sair daquele limbo, aquela situação de propósito. Não, eu hoje estou a me sentir triste. Não, eu não posso estar triste. Eu vou ter que ler a Bíblia. Eu vou ter que levar testemunhos. Eu vou ter que procurar ajudar pessoas. Começa a fazer coisas. E você vai entender que você, afinal de contas, não é a única que passa por problemas. Todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por situações. Todos nós passamos por aflições. Mas é o próprio Jesus que disse: tende bom ânimo. Não temas. Porque às vezes o nosso corpo é fustigado. Às vezes a nossa alma é fustigada. Às vezes até o próprio nosso emocional é fustigado. Mas eu digo sempre assim: mas o nosso espírito nunca vai ser fustigado. Porque quando você busca o Espírito Santo de Deus na tua vida, você começa a perceber que isso não é nada. Querem levar o braço, levem. Querem levar a perna, levem. Mas a minha espiritualidade ninguém vai conseguir levar, ninguém vai conseguir roubar, ninguém vai conseguir violar. Mulher que foi abusada, procure o teu pastor, a tua pastora. Procure, não fique com isso sozinha, partilhe. A Bíblia declara, pastora, que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Às vezes você vai pensar que não, eu vou conseguir sozinha. Não vais conseguir, minha irmã, não vais conseguir. É pesado demais. Partilhe. Vamos levar as cargas umas das outras. Vamos ser solidárias umas às outras. Vamos ter empatia com o nosso próximo. Quando alguém vem partilhar alguma coisa contigo, é porque ele já imaginou, ele já pensou muito. E para ela ter coragem, por exemplo, de falar alguma coisa contigo, ele já fez muito exercício. Não usa mais aquilo para fazer fofoca para outra pessoa, não, encaminha. Se você não tem um conselho para dar, ele fala: não, eu não sei nada disso, mas vai ainda falar com a irmã Cíntia, vai ainda falar com a pastora Fernanda, ela se calhar tem uma palavra para ti, mas não fala à toa. Então, nós estamos aqui sempre de braços abertos, mas não é por causa de nós, é por causa de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Meu amor, Cíntia, muito obrigada por ter aceito este convite de abrir a sua vida conosco. Foi uma bênção. Eu estou muito abençoada por Deus. Amém. Muito abençoada por Deus. Foi impactante. Amém. Deus te abençoe e que o Senhor continue a usar-te. Amém. Para alcançar outras mulheres. Amém. Levar até a elas cura. Cura, porque é isso que muitas de nós precisamos nessa noite. De cura interior. De cura de tudo. Do passado. Das coisas tristes. Da mágoa. Das coisas que não deram certo. Você luta tanto. Batalha tanto. Mas quando chega quase ao propósito, quase a finalizar o teu objetivo, de repente acontece alguma coisa e você recomeça.
volta de novo ao zero e começa a marcar novos passos. Eu venho dizer-te nesta noite que o bonito da vida é que tudo fica no passado. Tantas coisas boas, tantas coisas más, daqui a pouco você vai dizer foi ontem. Por isso é que a Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda, mas ao amanhecer já foi amanhã. Glória. Ao amanhecer, desculpa, já foi ontem. E o amanhã chegou. Amém. E o amanhã também traz alegria. Amém. Nós vamos nos colocar em pé. Dá a tua mão à tua irmã. Nós vamos orar. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos falar com Deus. Se você está aqui e passou em um momento, em um período da tua vida de muita mágoa, muito ódio, muito rancor, vontade de desistir, de largar tudo, se sentiu sozinha, foi abandonada, foi esquecida no momento mais difícil da tua vida. Se você está aqui, foi abusada sexualmente por pessoas próximas ou distantes, nessa noite, entregue o teu coração à pessoa do Espírito Santo. Permita que a presença do Senhor adentre sobre a tua vida e que o Senhor possa transformar a tua vida nesta noite, do vinho para a água. Que a presença do Espírito Santo transforme completamente a tua vida. Toda raiva, todo rancor, todo desespero, todo sentimento de abandono, larga a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Toda vontade de desistir, de parar, de largar tudo, toda tristeza, toda mágoa, toda ansiedade, toda vergonha, toda vergonha da tua vida, hoje mesmo, essa capa cai por terra em nome do coração, na presença do Senhor. Se aquele marido que abandonou com os filhos e não dá assistência, perdoe nessa noite, perdoe nessa noite. Aquele homem que te largou prestes ao noivado, em nome de Jesus Cristo, perdoa nesta noite. Uma nova história o Senhor tem para a tua vida. Uma nova história o Senhor. Uma nova história o Senhor tem para o sentimento de culpa. Quero que essa história Desperta cada mulher aqui. Desperta o dom de cada mulher aqui. Faça eles passar pela outra maré. Desperta, levanta, Senhor. Levanta essa mulher que está caída. Dá força, Senhor, a essa mulher. Dá vigor, Senhor, a essa mulher. Dá esperança, Senhor, a essa mulher.